Som. Bom dia, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã, para junto prestarmos um culto ao nosso Deus. Segundo domingo de junho, hoje é celebrado o dia do pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que o Senhor colocou como líder do rebanho. Aquele que às madrugadas está orando, intercedendo pelas vidas, pelas ovelhas. É aquele que visita o enfermo. É aquele que apoia o caído. O pastor é aquele linha de frente. Ele só está de pé porque o povo de Deus intercede por ele. Vamos colocar em pé na presença de Deus. Vamos orar pelo nosso pastor. Vamos orar pelo ministério, para que Deus fale conosco neste lugar. Bom dia aos irmãos que estão a caminho. Bom dia àqueles que estão em seus lares, não poderão estar conosco nesta manhã. O mesmo Espírito do Senhor que está aqui esteja com vocês onde estiver neste novo dia. Falemos com Deus nesse momento. Pai eterno, Deus de amor, obrigado pela semana que Tu nos concedeste. Obrigado por cada livramento e pelo socorro do Senhor para cada um do Teu povo neste lugar. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, pelos nossos pecados. E nesta manhã apresentamos a Ti o culto ao Senhor. Os irmãos que já estão servindo na música, os irmãos que estão na multimídia, na sonoplastia, os irmãos que estão na cozinha, o pastor que trará a palavra, a escola bíblica, que em tudo o Seu nome seja exaltado neste lugar. Pai, entrego a Ti a vida do nosso pastor. Hoje, segundo domingo de junho, nós celebramos o dia do pastor. Que seja o dia que o Senhor possa renovar as suas forças, renovar a sua fé, renovar a sua confiança e fortalecer os seus pés na rocha, que é Cristo Jesus o Senhor. Pai, fortaleça o ministério do Teu servo, pastor Carlos, a sua família, o seu lar. Cada dia tem a força do céu para prosseguir a caminhada. Prepara a liderança que trabalha com ele, que sejamos homens e mulheres fortes, firmados na palavra que é Cristo Jesus o Senhor. Continue conosco, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Salmos 49, versículos 7 a 9. Já estamos em culto ao Senhor. Vamos ler a palavra e depois estaremos cantando hinos ao nosso Deus. Vamos juntos? Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Essa é a palavra do Senhor que nos alerta nesta manhã sobre a nossa alma, sobre o que os nossos recursos não podem comprar a salvação em Cristo Jesus. Vamos cantar ao Senhor e é o momento da confraternização, da comunhão. Adore ao Senhor com alegria neste domingo pela manhã. Estrela da manhã, Ele é o
Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos que se encontram aqui no santuário. A você também que está em casa, em nome de Jesus. Como foi dito, né? Hoje é dia do pastor. Careço das orações dos meus irmãos. E que Deus abençoe cada colega de ministério, os que foram chamados pelo Senhor em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 7. Hoje temos o almoço e que os irmãos tenham uma boa alimentação e digestão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 7. Às vezes nós cantamos alguns cânticos, hinos, alguns louvores, e a letra, na maioria das vezes, trabalha em nosso emocional, e nos identificamos muito com aquilo que nós estamos cantando, né? Isso faz bem. Mas quando chegam as lutas, as dificuldades, parece que o que cantamos não surte mais efeito nenhum. Tem um cântico há 35 anos atrás, eu cantava, os irmãos aqui também cantavam, que era assim, do Armando Filho, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você tem um imenso valor para o Senhor. E o meu desejo, e acredito ser o desejo de Deus, é que você entenda a palavra que vai ser ministrada agora pela manhã. E quando chegarem as lutas, os dias maus, as dificuldades, você possa ser lembrado pelo Espírito Santo de Deus do imenso valor que você tem para o Senhor. Vamos à leitura. Neemias capítulo 7, são 73 versículos. Eu não farei a leitura dos 73 versículos, mas você pode, né, Luísa, fazer em sua casa. Lerei apenas dos versículos 4 a 7, que nos dizem assim. Verso 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas ainda não haviam sido reconstruídas. E a partir do versículo 5 em diante, você vai perceber que Neemias, ele faz uma relação de pessoas, famílias que voltaram para Jerusalém. E o verso 5 diz assim: Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito, verso 6, estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná, e assim por diante. Eis o número dos homens do povo de Israel. E quando chega aqui no versículo de número 8, aqui tem a genealogia. Aqui fala a respeito da descendência, né, de algumas famílias, de alguns nomes importantíssimos para Deus, para o povo de Deus. Aí você pode fazer a sua leitura em casa e com certeza você vai compreender muito mais. Agora observe o tema para a nossa reflexão. Ó. Nossa, a arte ficou excelente. Deus abençoe, minha irmã.
Para Deus, cada pessoa conta. Olha que coisa fantástica. Viu um cadeirante ali? Mas há muitas pessoas, né? Que precisam entender, e principalmente você que está aqui na igreja, você que está em casa ouvindo, você precisa entender de que você é importante para Deus. Se o pastor não te valoriza, problema dele. Se há algum irmão dentro da igreja que não te valoriza, problema dele. Às vezes você rege a sua vida pelo que os outros falam. Problema daqueles que falam demais. E parece-me que a voz dessas pessoas que vêm para mim do inferno abalam-nos. Mas passa a mudar os seus pensamentos, passa a orar quando você entender que aquelas palavras não vieram da parte de Deus, e repreenda em espírito, em atitude de oração, repreenda, dizendo: Senhor, eu não aceito essa palavra, Senhor, eu não aceito esse comportamento do irmão, da irmã, do pastor, de fulano, de beltrano, em relação a mim, eu não aceito, Senhor, contra mim não vale encantamento, Senhor. Eu sou precioso para ti, Senhor. Sou propriedade exclusiva para o Senhor, meu Deus. Eu pertenço à nação santa de Deus. Faço parte do povo escolhido de Deus. Se você combater esses dardos que vêm para tentar te afastar da presença de Deus, te desanimar, pode ter a certeza que você vai alcançar mais um degrau. Não é à toa que Paulo diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada serve para nos defender e serve também para atacar. Para Deus, cada pessoa conta. O livro de Neemias aqui, meus irmãos, narra os momentos, um dos momentos mais marcantes da restauração de Israel. Porque, eu não sei se você já percebeu, e nós já falamos aqui, que aquela nação, ou melhor, Jerusalém, havia sido destruída. Jerusalém, os seus muros estavam derrubados. Jerusalém, o povo estava vivendo como escravos, como prisioneiros ali na Babilônia. E durante muitos anos, a cidade permaneceu em ruínas. É a mesma coisa você olhar para alguém e ficar ali: poxa, aquela família não muda, tem 5, 10, 15, 20, 30 anos e nada acontece. Olha a descendência, olha lá, o vovô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto. Que coisa difícil. Às vezes nós só enxergamos, né, aquilo que realmente está visível aos nossos olhos. Em uma família, poxa, igualzinho o tataravô dele, igualzinho o avô, igualzinho o bisavô, igualzinho o tio, igualzinho fulano, igualzinho o beltrano, igualzinho o ciclano. Então Jerusalém, irmãos, estava vivendo desta forma, como prisioneiro. E Deus ali levanta Neemias. Neemias foi levantado pelo Senhor, o nosso Deus, para não somente reconstruir aqueles muros em volta de Jerusalém, para que a cidade fosse protegida, para que as famílias, os casais, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, para que aquelas pessoas fossem protegidas. E quando você observa aqui no capítulo de número 6, nós vemos que a obra física terminou. Todo o trabalho que Deus tinha dado para Neemias fazer em relação à reconstrução, ao levantamento daquelas muralhas, terminou. E o texto ali diz no capítulo 6, né, os muros foram levantados em apenas 52 dias. Algo que demorou algumas dezenas de semanas, meses, anos, para poder ser reconstruído em 52 dias. Quando o povo se uniu a alguém, a um líder, as coisas mudaram em 52 dias. E acredito que é essa a restauração que Deus quer fazer aqui dentro desta igreja. Então você precisa se unir a mim. Você não precisa gostar de mim. Você amando o Senhor e obedecendo ao Senhor, juntos, como corpo de Cristo,
vamos realizar a obra de Deus neste lugar. E uma das amostras, irmão Levi, que nós vimos ontem, estava conversando com alguns irmãos, foi o nosso encontro dos homens aqui. Agradeço a Deus pela vida de cada homem da nossa igreja, porque as distrações do mundo, que foi o início do jogo do Brasil ontem, não nos impediu de estarmos aqui. E o negócio ficou tão bom que eu saí daqui, eram umas 7h30, e alguns ficaram até um pouquinho mais tarde, enquanto o irmão estava na estrada trabalhando, voltando para a sua casa. Então as distrações, pela bondade do Senhor, não estão mais ocupando lugar em nossa vida. E quando você entra aqui no capítulo 7, há algo aqui que nos chama muito a atenção e vai chamar a sua atenção agora. Observe, porque depois da grande conquista, ao invés de avançar para outra construção, Neemias fez e faz algo aparentemente incomum. Aqui nós lemos no texto que ele organizou uma lista de nomes. Ele organizou uma lista de nomes. E eu quero também que você, ao ler o primeiro livro de Crônicas, se não falha a minha memória, são os 5, 6 primeiros capítulos de 1 Crônica, onde fala-se a respeito das genealogias. Gostaria que você não negligenciasse mais. Ao ler o livro de Crônicas, você entendesse que cada genealogia, cada família, cada nome ali mencionado, para Deus, cada pessoa conta. Para Deus, cada pessoa é importante. Para Deus, cada pessoa tem o seu valor. E o capítulo 7 aqui, meus irmãos, não apresenta, se você fez a leitura, está fazendo a leitura do livro de Neemias, você vai observar que não apresenta nenhum milagre. O capítulo 7 não apresenta nenhuma batalha, nenhuma guerra. O capítulo 7 não apresenta nenhum discurso que chama a atenção do povo, discurso teológico, não. Apresenta somente a genealogia, falando a respeito das famílias, falando a respeito do número de membros daquela família, e falando a respeito do registro que fora feito, o levantamento que Deus fez em relação ao povo que pertencia a Ele. E pasmem, nem todos aqueles que pertenciam ao povo viviam de uma maneira correta na presença de Deus, mas uma boa parte, um grande número, com certeza abraçaram a causa, fizeram a obra, e por causa desses que deram um passo de fé, caminhando em direção ao Senhor, os que estavam atrás, que talvez comiam, bebiam e dormiam, foram agraciados também. Então, através da minha vida, sua vida, se nós levarmos a obra de Deus a sério, alguns dos nossos poderão ser abençoados por Deus, em nome de Jesus. Alguém disse que, à primeira vista, parece um texto sem muita aplicação, mas existe uma mensagem poderosa escondida aqui. Olha o que esse cidadão colocou: Deus não vê multidões apenas, Deus vê indivíduos. Deus vê indivíduos, irmãos. Apesar de ser o corpo de Cristo se reunindo aqui para juntos, Cristo como a cabeça da igreja, o corpo se reunindo para adorá-lo, mas Deus está olhando para cada um de nós, Luísa. Deus está contemplando o coração de cada um de nós, meu irmão. Mesmo você estando em casa, deitado, sentado, fazendo alguma coisa, Deus está observando os nossos passos. Deus está observando a nossa postura, a nossa conduta. Por quê? Porque para Deus, cada pessoa conta, cada pessoa é importante. Enquanto o homem olha para números, Deus conhece os nomes. Já observaram que quando o Senhor chamou Moisés, Ele disse: Moisés, Moisés. Já observou que quando Deus chamou Davi, Ele disse: Davi, Davi.
Já observou que quando Deus chamou Samuel, ele disse: Samuel, Samuel. Já observou que quando Deus chamou Saulo, ele disse: Saulo, Saulo. E eu lembro muito bem em Jeremias 18, versos de 1 a 6, que o Senhor, quando ele me chamou, ele falou: Carlos, se você quiser eu te quebro e faço de novo. Se você entende que Deus te chamou pelo seu nome, é um dos sinais de que para Deus você conta muito para Ele. Então, se para Deus você conta muito para Ele, se esforce, se empenhe para viver somente para o louvor e glória do nome dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Viva para Ele. Exalte o nome dEle. Eles não querem, os outros também não, problema deles. Você que foi chamado pelo nome. Pode ler a Bíblia. Cada personagem ali você vai observar que foram chamados por Deus pelo nome. Ô Jessé, eu tenho que ungir alguém aqui. Jessé colocou os seus filhos. Esse aqui não, esse aqui também, esse aqui não. Há mais alguém? Tem um que está cuidando de algumas ovelhas aí. Ele é pastor, então chama. Quando Samuel viu, Samuel falou: é aquele ali? Assim também são os homens. Mas você? Mas justamente você? Mas você? Deus usa os improváveis. Eu e você, os improváveis. Porque Ele nos chama pelo nome. Te chamei, filho meu. Louvor da Ludmila Feber, né? E tirei-te de trás das malhadas. Deus, Ele nos tirou do lugar onde nós estávamos, porque Ele conta conosco. Ele tem algo para realizar através de nós. E nós não podemos negligenciar. Porque se Ele chama, Ele capacita. Se Ele chama, Ele envia. Ele vai fazer de tudo para que o nome dEle seja glorificado, reconhecido através do nosso viver diário. Então os muros estavam sendo reconstruídos, os portões estavam sendo colocados, a estrutura estava pronta, mas faltava o mais importante. O texto que nós acabamos de ler diz que faltavam o quê? Gente. Faltavam pessoas. Olha o templo que nós temos, meus irmãos. Daqui a pouco nós vamos ampliar aqui, a parte da frente. Olha as vidraças, janelas que nós temos. Olha o ar-condicionado que nós temos. Olha a estrutura que nós temos na parte aqui de baixo da nossa igreja. Deus não vê e não se importa somente com estruturas. Deus se importa com gente. E nós precisamos trabalhar para que gente, para que pessoas entrem aqui, sejam chamadas por Deus pelo nome e permaneçam para juntos nós crescermos, para juntos realizarmos a obra que Deus quer que o seu povo faça. Está aí, Não é somente a estrutura, irmão, que tem que receber cuidado, que tem que receber investimento. Nós temos que cuidar de vidas. Nós temos que investir em vidas. E investir aqui não sai caro? Você não gasta dinheiro? Investir em vidas também você gasta dinheiro. Então, se a igreja tiver aquele pensamento carnal, mundano, mas nós vamos ter que fazer isso para Beltrano, nós vamos ter que pagar aquilo para fulano, nós vamos ter que pedir tirar o nosso dinheiro para poder investir em Ciclano e Beltrano. Meu irmão, você precisa se converter, minha irmã. Que a obra de Deus não é feita de acordo com os seus pensamentos. A obra de Deus é feita de acordo com a palavra dEle. Por isso que Jesus Cristo disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabia Luísa e Sarinha
que vocês valem mais do que o céu, o sol, a lua, as estrelas. Vocês têm um valor enorme para Deus. Deus ama tanto vocês que eu não tenho palavra para dizer do tamanho do amor que Deus tem por vocês. Deus nos ama, não pelo que fazemos ou vamos fazer. Deus nos ama porque foi Ele quem nos fez. Deus nos ama porque diante de tudo aquilo que Ele criou, Ele viu que o homem, o ser humano, era bem melhor. Nós temos um valor gigantesco para o Senhor, o nosso Deus. Então os portões foram levantados, foram colocados, as estruturas estavam prontas, mas faltava o mais importante: pessoas. E onde estão as pessoas? E onde está você, meu irmão, que faz parte da igreja? Você deveria estar aqui. E agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu sei que de repente algo repentino aconteceu, você não pôde estar, mas se você tem condições e não veio porque não quis, perde uma grande oportunidade de, como corpo de Cristo, nós nos alegrarmos com a presença de Deus e sermos ministrados como corpo de Cristo para a glória do Senhor, o nosso Deus. A cidade estava organizada externamente, a igreja está organizada externamente. Todos os pastores que entraram aqui, irmãos, eles olham a estrutura da nossa igreja e elogiam. Mas o que adianta termos somente uma estrutura e não termos gente, não termos pessoas? Que adianta? Quantos lugares que os nossos missionários estão, não tem estrutura, mas tem gente. E há muitos lugares onde tem gente, tem estrutura, mas não tem o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que transforma. O Evangelho que enaltece o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, meus irmãos, uma verdade espiritual muito importante. Deus nunca esteve interessado apenas em uma estrutura. Deus nunca estava interessado apenas na reconstrução daquelas muralhas. Deus estava também interessado nas famílias, nos casais, nas crianças. Por isso que quando o faraó disse: Moisés, leva o povo, mas deixa as crianças comigo. O que Moisés disse? Nananina não. Todos irão. Os adultos têm valor para Deus e as crianças também têm um valor gigantesco para Deus. Todos nós somos importantíssimos para o Senhor, o nosso Deus. O templo sem povo, irmãos, não tinha nenhum sentido. Olha os lugares que nós temos aqui vazio ainda. Quando eu peço, irmão, por favor, ao invés de sentarem atrás, sente aqui à frente. Não sei se os irmãos não ouvem, ou se ouvem e não querem obedecer. Eu não sei o que acontece. Juntinhos aqui, ó, fica bem melhor. Se o problema é a gravação, a gente para com a gravação de culto. A gente para, se for o caso. Mas aproximem-se, por favor. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos. Porque quando nós lemos a palavra, nós percebemos que o povo de Deus, eles estavam juntos. E não foi à toa que um salmista, escrevendo o Salmo 133, ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção para todos sempre. Deus derrama a bênção sobre nós quando o corpo de Cristo se reúne. Os muros sem habitantes não tinham propósito. Para que reconstruir aquelas muralhas se não tinha ninguém para viver dentro daquele lugar?
Para que construir uma casa se ninguém vai morar naquela casa? Para que comprar um carro se você não vai utilizar aquele carro? Para que comprar uma roupa se você não vai utilizar aquela roupa? Para que fazer reformas dentro da igreja se nós não estamos preocupados ou querendo trabalhar com vidas para trazê-las para a igreja, para juntos como o corpo de Cristo Jesus, nós glorificarmos, exaltarmos, bendizermos o nome do Senhor? Para quê? Eu vou me esgoelar até quando, Senhor? E no dia que eu parar, me leva. Que eu sei da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Não prego para números, prego para pessoas. Porque eu vou ter que dar conta da sua vida um dia. Jesus, misericórdia. A obra não era apenas levantar paredes. A obra, irmãos, é restaurar vidas. E levantar paredes dá trabalho. Hoje nós temos o almoço, ouvi os irmãos se empenhando alguns dias. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Todos se envolvendo. Mas quando é para evangelizar, você não vem, meu irmão. Eu também não sabia. Eu fui aprendendo andando com eles que sabiam. Ah, mas eu não fui chamado, meu irmão. É o Senhor quem chama, capacita, envia. O ID é para todos. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, para que os moradores aqui em torno da nossa igreja possam conhecer o Senhor Jesus como nós, pela bondade dele, conhecemos. Deus quer esse compromisso. Muitas vezes existe a tendência de nós valorizar mais as estruturas do que pessoas, né? Não pode sentar qualquer pessoa esse banco aqui não. Não, mas sentar naquela cadeira linda, maravilhosa, não é qualquer pessoa não. Tem que estar com a roupa limpa, tem que estar com o traje da moda. Não, para manejar os instrumentos aqui não pode ser qualquer pessoa não. Deus não está preocupado com essas coisas não, meu irmão. Ele quer vidas, almas, corações. Ele quer você. Eu não sei a ideia que você tem de pertencer a alguém. Como é bom você pertencer a alguém. E sabemos que esse alguém é Deus. Como é bom pertencer a Deus, meu irmão. Como é bom você pertencer a uma família. Como é bom você pertencer ao seu cônjuge. Como é bom você pertencer à sua família, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos, à sua igreja. Você precisa entender que é bom você pertencer. E não fomos comprados com ouro, prata, euro, dólar, libras. Fomos comprados com o precioso sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Igrejas podem crescer fisicamente. Mas o que adianta a igreja crescer fisicamente aqui o local? Ou até crescer em números, em quantidade, primeiro, se não estiverem sendo cuidadas. O que adianta os bancos estarem ocupados, mas se nós não cuidarmos do casal, não cuidarmos da família, não cuidarmos da criança, adolescente, jovem, adulto, ancião? Para quê? Para que ter a igreja cheia se não cuidamos das vidas que estão aqui? Se não procuramos fazer de tudo para que elas entendam a importância de pertencer, a importância de permanecer no lugar. Para quê? Igrejas podem crescer fisicamente, numericamente, ter diversas estruturas, mas se vidas não estiverem sendo cuidadas, se vidas não estiverem sendo edificadas, se vidas não estiverem sendo transformadas, algo está errado.
Aí entra o pastor, né? Se eu não estou sendo usado por Deus para que você seja cuidado, restaurado, estruturado, edificado, mandem-me embora, ou se eu tiver a hombridade, eu tenho que cair fora. Porque isso aqui não é um emprego. Ministério pastoral não é emprego. Não tem nada para fazer, fui mal sucedido ali fora, eu quero pastorear uma igreja para ganhar o meu dinheiro e ter posses depois. Aqui não é cabide de emprego. Púlpito de igreja, ministério pastoral, não é lugar para emprego. Por isso que é importante você ter a convicção do chamado. Por isso que é importante você ter a certeza daquilo que Deus te chamou para fazer no lugar aonde você está. É para edificar o corpo de Cristo. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você está sendo edificado durante esses 5 anos que o pastor Carlos está aqui? Há mudanças em sua vida? Eu tenho servido para incentivá-lo em alguma coisa? Se não tiver, podem se reunir com o corpo diaconal, a liderança estatutária da igreja, e mandem-me embora em nome de Jesus. A igreja tem que agir assim. Porque senão nós vamos consentir com o pecado dos outros. Aí o diabo, ele é astuto, né? Não coloque a mão no homem de Deus, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Se a pessoa não está cuidando da sua vida, você tem coragem de dizer que ele ou ela é um escolhido de Deus? Só se for do Deus deste século. Porque do Deus Todo-Poderoso, do Deus invisível, aquele que do nada trouxe à existência tudo que vemos no mundo visível e invisível, não faz parte mesmo. Algo está errado. Se a sua vida não está sendo cuidada, se você não está sendo edificado, se você não está sendo transformado, há algo errado. O reino de Deus nunca foi e nunca será a respeito de prédios. Não, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que comprar isso, temos que comprar aquilo, comprar esse terreno aqui do lado, comprar esse terreno aqui do outro. E as vidas? E as vidas? E as vidas? Sei de uma igreja que tinha quase 900 pessoas, hoje está chegando a 270 pessoas. Ó. Se preocuparam tanto em construir e esqueceram das vidas. Casamentos se perderam, famílias se perderam, crianças que foram apresentadas ao Senhor a partir da adolescência, juventude se perderam. E nós não podemos perder ninguém, porque para Deus cada pessoa é importante. Cada pessoa é importante. Jesus não morreu por construções. Jesus não morreu por prédios. Jesus morreu por pessoas. Ele morreu por você. Se Ele morreu por você, morreu por mim, entendo que Deus espera que eu faça algo para alguém. Pois alguém se levantou para falar de Cristo para mim. E eu preciso anunciar Cristo às pessoas, para que da mesma forma que eu fui convencido pelo bendito Espírito Santo de Deus, elas também sejam convencidas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu nunca precisei de ninguém me mandar evangelizar. Não, tem que ter o dia, tem que ter a hora. Há momentos em que tem que ter o dia, tem que ter a hora. Mas dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você pode evangelizar. Tem o evangelismo coletivo, que você sai com alguma turma, sai com alguns irmãos, sai com alguns jovens, adolescentes, anciãos. Mas há aquele evangelismo particular, meu irmão. Tete a tete.
E é o melhor, tá? Porque você vai ter que fazer uns 25, 30 minutos para ouvir. As pessoas querem falar. Depois que você ouvi-las, aí você fala. Os 3, 5 minutos que você falar, da parte de Deus, será suficiente. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra do Senhor, o nosso Deus, faz aquilo que o agrada. Deus não está interessado em apenas em estruturas. Deus está interessado nas pessoas. Observe ali Neemias, capítulo 7, versículo 4, diz assim: nesse tempo a cidade era grande. Olha para o nosso templo, a nossa igreja. Era grande, era espaçosa, mas a população era pequena. Mas havia pouca gente dentro dela. Aí, ó. E agora? Diante do que nós estamos ouvindo, o que você vai fazer? O que vamos fazer? Talvez você esteja preocupado, meu irmão, minha irmã, em construir coisas em sua vida. Não é pecado não, tá? Não é errado não, de maneira alguma. E até incentivo os jovens a construírem sim uma carreira. Você precisa construir uma carreira. Com as facilidades que tem hoje para você aprender, para você poder estudar, construa uma carreira sólida, firme. Mas não construa sozinho. Convide Jesus. Chame Jesus, estando Ele ao teu lado, coisas maravilhosas Ele realizará através de você. Talvez você esteja preocupado em construir muitas coisas na vida, como patrimônios. Não é pecado não. Você ter 1, 2, 3 casas, 2, 3, 4, 5 carros, 3, 5, 7, 8 terrenos. Não é pecado. Mas convida o Senhor Jesus para que Ele faça parte daquilo que você está almejando, comprando, conquistando. Ofereça ao Senhor, consagre ao Senhor. Talvez você esteja preocupado em construir, para a glória de Deus, né, a sua reputação. O próprio livro de Provérbios, Salomão diz que o nome vale muito, meu irmão. E o próprio Senhor Jesus, certa feita, disse: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está tendo muita coisa, mas vai perder a sua alma, talvez. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Como é que está a sua alma? Como é que você está vivendo? Alguns têm os seus projetos pessoais. Continue sonhando, mas convidando o Senhor. Quantas pessoas em nossa sociedade estão marcando um território? Porque são homens de Deus, mulheres de Deus, casais de Deus, famílias de Deus, em diversos setores da nossa sociedade. Não é pecado. Nós, como povo de Deus, servos do Deus Altíssimo, precisamos ocupar lugares, mas não ocupá-los sozinhos. Precisamos ter o Senhor em nossa vida, porque Deus estando com nós, conosco, pode ter a certeza absoluta de que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Você verá a glória, o mover e o agir de Deus. Finalizando, mas a pergunta é a seguinte: Deus, Ele faz a seguinte pergunta para mim e para você: como está a sua alma? Como é que está a sua alma, meu irmão? Como é que está a sua alma? Cansada? Há um cântico, né? Espera em Deus. Alma cansada, espera em Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Deus pergunta: e como está a sua família? Como está a sua família, meu irmão? Como está a sua família, minha irmã?
Você está se esforçando para poder realmente ter uma família de Deus? Ter uma família que glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus? E Deus te pergunta: como está o seu relacionamento comigo? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Para Deus, meus irmãos, pessoas são mais importantes que estruturas. Pessoas. Meu desejo é que quando você sair daqui, você olha para pessoas e entenda que se ela partir sem Cristo, não irá para a presença de Deus. E aquele sangue será cobrado de mim, será cobrado de você. Neemias, aqui no capítulo 7, ele prova que avivamento sem o censo, sem a genealogia, vira uma grande confusão. Mas Neemias não agiu aleatoriamente, ele agiu sob a direção de Deus. Porque nós sabemos que quando Davi, ele quis fazer um recenseamento, foi o diabo quem o induziu. E ali deu problema. E Deus deu 3 opções para ele: ou você vai entrar em guerra e muitos morrerão, ou vou lançar uma enfermidade e muitos morrerão, ou vocês cairão em minhas mãos. Escolha, Davi. O que ele escolheu? Cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que nas mãos do Senhor havia misericórdia. Havia misericórdia. Então Deus conta antes de reconstruir. E se Ele conta com você, se Ele conta comigo, se Ele conta com cada um de nós, nós não podemos nos achar invisíveis. Pô, ninguém olha para mim dentro da igreja, ninguém me respeita dentro da igreja, ninguém me vê dentro da igreja. Ô, meu irmão, você se preocupa com tão pouco? Se preocupa com Deus, como Deus te vê, a maneira que Deus te vê. Peça a Deus para que coloque no coração dos que estão ao seu redor, dentro da igreja, fora da igreja, para que eles possam vê-lo também, como Deus te vê, como Deus nos vê, como Deus vê a igreja. Então, para Deus, o que importa são pessoas, e Deus conta cada pessoa. Eu tenho valor, você tem valor, você tem valor, todos nós temos um valor gigantesco para o Senhor, o nosso Deus. Não vai dar para a gente poder fazer a leitura agora, mas só vou deixar para você pesquisar em casa. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, Lucas capítulo 10, versículo 20, ali diz, sabe o quê? Que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. Olha como nós contamos para Deus. O meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Teve um momento onde os discípulos se alegraram. Senhor Jesus, em teu nome oramos e víamos demônios caindo do céu como se fosse um raio. Lembra do que Jesus Cristo disse para eles? Não se alegrem pelo fato dos demônios, os espíritos imundos estarem se submetendo a vocês. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Eu tenho a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida. E espero que você também tenha essa convicção. Pai, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, olha para o teu povo aqui nesta manhã. Olha para aqueles que estão em casa. Olha para cada um de nós aqui neste lugar. Conscientiza-nos, ó Deus, do valor que temos para Ti, ó Pai.
não permita mais olharmos para nós como estávamos olhando sob a ótica dos outros, Senhor. Ensina-nos a olharmos para nós com os teus olhos, como o Senhor nos vê. Levanta esta igreja para a glória do teu santo nome. Levanta os caídos, ó Pai. Levanta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ensina-nos, ó Pai, a nos valorizar, a valorizar cada vida, cada alma, cada pessoa que entrar por aquelas portas, Senhor, que elas possam se sentir bem em nosso meio. Ajuda-nos, ensina-nos a sermos agradáveis com elas. Nos ajuda a recebermos da melhor maneira possível, Senhor. Obrigado, Pai, pela manhã, por tudo que o Senhor nos fez e nos fará. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Meu irmão, esse é um momento de ofertório, é um momento onde você tem o privilégio de entregar a sua oferta para a ação social, a sua oferta para o nosso ar-condicionado, a sua oferta para os vidros. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico e após o cântico estaremos nós aqui orando em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Ela me dá certeza.
grandiosa é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Aleluia, Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de prestarmos um culto ao Senhor, adorando-te, ó Deus, em espírito e em verdade. Obrigado pelo privilégio que temos de ofertar, dizimar. Entendemos que apenas devolvemos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, olha para o teu povo que se encontra aqui no santuário, olha para aqueles que estão em casa, olha para aqueles que estão trabalhando, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus querido, na cozinha, Senhor, cuidando do almoço, ó Pai. Tenha compaixão de nós e nos abençoa. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas alçadas aqui nesta manhã. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido em relação a cada um de nós. Abençoa a escola bíblica, Senhor, abençoa a lição que será estudada, abençoa os professores, ministra em nossa vida o que ainda precisamos receber de Ti. Faça-nos sensíveis à Tua voz. Se conosco, ó Pai, no decorrer desta manhã, tarde. Prepara-nos, ó Deus, para logo mais à noite aqui nos reunirmos em Teu santo nome. Que seja feita a Tua vontade, mesmo não entendendo nós. Coloca paz em nosso coração, nos dando a certeza de que temos a Tua aprovação. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces benditas consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre nós. É a oração que a Tua igreja, o Teu povo faz, no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, vamos para, diga, meu irmão, a escola bíblica. Irmãos, hoje, em virtude de alguns contratempos, nós não teremos a casa dos jovens. Então, quem está na casa dos jovens, ou fica com o pastor, ou é convidado a estar conosco na casa dos adultos. Deus abençoe os irmãos e tenhamos uma excelente escola bíblica dominical.